Fala aí, senhoras, senhores e senhoritas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que foi gravado em live, então se você quiser acompanhar essas lives, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Estamos resolvendo a prova da FATEC de 2024 no segundo semestre, estamos na excelentíssima questão de número 18 e já acertamos 84% das questões que a gente resolveu até agora, né? Lembrando que eu resolvo essas questões pela primeira vez aqui na live, tá? Então eu não vi a resolução, não sei como é que resolve, e aí depois de resolver a gente vê se eu acertei ou errei e comenta um pouquinho pra vocês como é que dá pra usar o conteúdo dessas questões para estudar através de questões. Beleza? Beleza, vamos selecionar aqui, vamos sair daqui, voltar para cá, jogar aqui do lado, a gente já resolveu a questão 17. Vamos para a nossa excelentíssima questão 18, que usa o mesmo texto. Então, vamos já direto aqui para a pergunta, né? Não vamos ler de novo o texto, ver o diagrama, vamos ver o que a pergunta pede e depois a gente volta para lá se precisar. Maravilha? Maravilha. O combustível sintético emite, em sua queima, apenas 10% da quantidade de CO2 emitida na combustão de combustíveis fósseis. Beleza. Essa equação química balanceada representa a queima de gasolina, C8H18, de origem fóssil. Considerando que o motor realizou uma queima de 114 gramas de gasolina, né? Ele dá ali quanto que é a gasolina, de origem fóssil. Caso esse mesmo motor utilizasse gasolina sintética, a massa de CO2 emitida em gramas seria de aproximadamente... Tá, vamos lá. Considerando que o motor realizou uma queima de 14 gramas, beleza, de origem fóssil. Show, show, show. Caso esse motor utilizasse gasolina sintética, a massa de CO2 emitida em gramas seria... Caraca, nossa, essa aqui eu tô perdidinho, vamos pensar. Combustível sintético emite apenas 10% da quantidade de CO2 emitida na combustão. Então, vamos começar a anotar informações para a gente ir clarificando aqui. Isso aqui usa conceitos que eu não estudo e não me lembro há algum tempo. Bora lá apanhar junto para essa questão. Então, combustível sintético, vou chamar aqui de CS, combustível sintético. Na queima é 10% da emissão. Beleza. Tá? Essa equação química balanceada representa, beleza. Considere que o motor realizou a queima de 114 gramas de gasolina. 114 gramas de gasolina. 114 gramas. Esse 4 meu já deu problema, hein? Já errei isso em outras questões. Gramas de gasolina. Beleza. Que a massa molar é 14 gramas por mol. Show, show, show. Caso esse mesmo motor é, utilizasse combustível fóssil. Então vamos pensar aqui, de cara, assim. O que eu faria? Primeiro, ele está falando que emite em sua queima apenas 10% da quantidade emitida. Então ele emite muito menos. Show! Se você tem a gasolina, o C8, e que eu não sei a massa molar disso aqui. Vamos pensar. Ele está falando que a massa molar disso aqui é 114 gramas. Então 114 gramas mais 25 por 2, ó, vai gerar 8 vezes o CO2, 8 vezes o CO2, que a massa é de 44, então vai ser 8 vezes 44, mais 9 de H2O. De H2O. H2O. Beleza. Então eu tô falando que realizou a queima de gramas por mol. Então, eu realizei a queima, ó. Isso aqui, 114 gramas, é 1 mol. Então, ó, aqui ele está falando a massa molar desse elemento, da gasolina, é 114 gramas por mol. Então, se é 114 gramas é 1 mol, então eu queimei 1 mol, 1 mol, 1 mol, e resultou em 8 vezes
Mas qual quantidade? Vamos pensar aqui. Beleza, CO2 vai ter isso aqui. Então, me parece que uma essa queima aqui, se for 114, vai ser 1 mol. E aqui vai ser 8. Então vai ser 8 vezes 44. Então 114 gramas está gerando 8 vezes 44. 8 vezes 44 dá quanto? 8 vezes 44. 44. Vai dar 16,32. Sobe 3. 16,32. 32 mais 3, 35. Então, o que eu estou falando? Guys, posso estar viajando aqui, hein? Sobre o risco de estar viajando. 114 gramas. 114 gramas. Desse bonito, da gasolina, gasolina de origem fóssil. 114 gramas de gasolina de origem fóssil vai gerar 352 gramas de CO2. Beleza, é isso que ele está me falando. Pouco me importa quanto que é a quantidade gerada pela gasolina sintética, porque ele nem me fala qual que é a fórmula da gasolina sintética. Então, me parece que a resposta para em gramas quanto seria gerado de CO2 é esse 352 aqui. 352, lindo e belo, me parece que é isso. Como eu posso estar sendo completamente lunático, eu vou ver primeiro se eu acertei, depois eu explico para vocês. Tenho que explicar em mais detalhes aqui minha lógica. Então aqui a alternativa B de, bom, fiz um monte de coisa aqui. Galera pode estar me achando maluco, mas vamos ver se eu acertei. Vamos tirar e marcar de novo para ele atualizar. Acho que eu errei, hein, guys. Eu acho que eu errei legal aqui. É o 78%, seu canalha. Você me fez errar. A alternativa correta era D. Ai, meu Deus do céu, eu não li a questão. Ai, eu não li a questão, senhoras e senhores. Eu não li a questão. Segundo erro besta. Ai, eu fiquei tão fascinado em ter chegado nesse número que eu esqueci de voltar para a questão. Porque eu gastei tanto neurônio pensando nisso que eu esqueci de voltar para a questão, senhoras e senhores. Que ele não me pergunta quanto gastaria num combustível fóssil. Ele falou, tá, e se ele utilizasse gasolina sintética? Se ele usa gasolina sintética, ele vai gastar só 10%. E 10% de 352, meus excelentíssimos queridos viewers, 10% disso vai ser igual a 35,2 gramas. Que aproximadamente é 35, que é a D, que é a alternativa correta aqui, ó. Olha a D. Depois de errar ali atrás, por besteira, eu errei de novo. Eu errei de novo, é o horário, é a fome. Fui pego. Mas deixa eu explicar para vocês qual que é o racional aqui. Apesar desse erro bobo. Segundo erro bobo, hein? Então, tamo difícil. Mas tudo bem. Erro bobo é bom que é fácil de corrigir, né? Se eu tô estudando pra FATEC, errei uma coisa boba, é sinal que só falta um detalhezinho, que eu perdi uma atenção e na hora da prova eu vou ficar mais atento. É bom você estudar por isso, pra você ficar atento. Esse tipo de erro dói no estudo. Mas dói ainda mais se você estiver na hora da prova. Então é importante errar logo agora, pra na hora da prova a gente não errar. Mas vamos lá. O que ele fez pra gente? Ele deu essa equação aqui pra gente. E ele falou qual que era. Ele falou, olha, esse motor aqui, ele queimou 114 gramas desse elemento aqui, que é a gasolina de origem fóssil. Tá aqui, 114 gramas. E aí, olhando a equação, você vê que 114 gramas aqui, o que ele vai gerar? Ele vai gerar 8 vezes CO2. E qual que é a massa do CO2 que ele me fala? 44. Então vai gerar 8 vezes 44. Que a gente fazendo a conta, vai chegar nesse excelentíssimo número aqui de 352. Foi o que eu fiz. Só que, além disso, ele fala, olha, o combustível sintético emite apenas 10% da quantidade de CO2. E aí a gente tem que pegar esse 352, multiplicar por 10%, e aí vamos chegar no 35,2 e a resposta correta seria a D. Beleza? É outra questão que cai muito... Assim, a gente aprende duas coisas aqui. Primeiro, tá vendo a importância? Aqui eu fui muito no automático porque eu já li essas outras questões, tô olhando aqui, fazendo autocrítica, né? E eu não li a questão com a devida atenção. E aí eu assumi, tipo assim, como eu tava muito perdido nos números, eu falei, caraca, deixa eu ir pras questões e tentar ver se eu consigo resolver. E eu não li com tanta atenção a questão. E aí eu acabei errando uma questão que eu fiz a conta certa por conta de um detalhezinho aqui que eu não li direito no enunciado. Mas tá vendo a importância de você ter claro o que a questão está pedindo? Por isso que a gente sai com esse aprendizado. E o segundo, é outra questão aqui que vocês viram que ela assusta. Ela me assustou porque fazia tempo que eu não vi esse conceito. E é o tipo de questão que a galera pula, que a galera chuta. Então, para você que está concorrendo para um curso mais difícil, você que está querendo fazer uma faculdade que você sabe que é um pouquinho mais concorrida,
é importante que você pegue esse tipo de questão e mata. Porque é a questão que a galera vai pular. Eu ainda não fiz, tá? Eu vou fazer o levantamento das questões que a galera mais erra nesse simulado. E vocês vão ver que provavelmente essa aqui vai ser uma das que vai aparecer em química. Por quê? Porque a galera fica com medo. E o medo paralisa o pessoal. Mas vocês viram que no fim, o que eu fiz? Eu fiz uma multiplicação e depois 10% dessa multiplicação para acertar. Eu só fiz a primeira parte, né? Não fiz os 10%, então eu errei. Mas é uma coisa relativamente simples. Então é importante vocês se familiarizarem com essas questões que assustam para vocês conseguirem se destacar ali, principalmente para quem está tentando o curso um pouquinho mais difícil. Beleza, pessoal? Então, por esse vídeo aqui é isso. Espero que vocês tenham gostado. Erramos mais uma por bobeira. Voltamos para 70% de taxa de acerto. Um absurdo. A gente estava nos 80, estávamos em busca dos 90, mas a gente saiu com um aprendizado importante aqui e a gente reforçou isso da importância de você ler a questão, de você fazer com calma, mesmo quando você chegar numa resposta, tá? E é legal fazer na prática por isso, porque eu consigo trazer para vocês esse errinho. Se eu faço por conta, eu ia ver, ia acertar e aí depois ia passar para vocês só a resposta correta. Mas aí eu consigo mostrar para vocês esse outro lado do estudo, que é quando você identifica esse tipo de errinho bobo. E é isso que eu falo de melhoria contínua. Eu fiz até uma live essa semana falando sobre a melhoria contínua, de você ter essa mentalidade de sempre melhorando, e a ideia é que vocês consigam absorver isso para vocês e incorporar isso no estudo de vocês, que esse tipo de erro é onde está o aprendizado. O aprendizado geralmente está no erro. Tá bom? Então vamos lá. Vamos finalizando por aqui. Não esquece de curtir e se inscrever. Forte abraço e até o próximo vídeo.